A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, graças a Deus. Amém. Hoje, é o estudo de hoje aqui, né? Aqui no grupo, é o estudo de hoje. Essa semana não fiz estudo ainda, né? Foi bem rapidinho o estudo que eu fiz. O tema do estudo de hoje, faça alguma coisa. 1 Samuel 17:49 diz que Davi levou a mão ao seu alforje, apoiou lá rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua tiradeira, que é a funda, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou dando o rosto no chão. Muitas vezes você não quer fazer nada, somente reclamando ou murmurando. Isso é o mal de muita gente, né? Aí vem o medo, o desânimo, né? E para a pessoa. E nós vemos aqui nesta passagem, amado, que nós devemos ter a atitude de Davi. Amém. Mas ter essa atitude é preciso que nós venhamos fazer alguma coisa. Venha ter essa atitude. Você, meu amado, minha amada, você tem uma atitude na vida. Pode ficar assim do jeito que está, meu irmão, minha irmã. Eu te pergunto, aonde você vai chegar com esse teu comportamento? Só vê o defeito dos outros, só vê falha nos outros e quer mudança na sua vida. E não faz nada para mudar. Você continua a vidinha de sempre, a mesma vida de sempre. E eu quero dizer assim para você que o tempo está o quê? Passando, né? O tempo está passando. É o que estava acontecendo com Israel, com Saul e com seu exército, né? O inimigo estava ali presente, vencendo com as ameaças, lançando medo, lançando ameaças. E o rei Saul estava amedrontado juntamente com seu exército. Mas um dia chegou um menino, que ainda ele era um jovem ainda, por nome Davi, que não era de guerra, não estava no exército de Israel, era um cuidador de ovelha, um pastor de ovelha. Só que a atitude daquele menino, daquele rapaz, era diferente, irmão. A atitude dele era diferente. Ele tinha um diferencial. Qual seria o diferencial daquele rapaz? Ele temia verdadeiramente a Deus. Ele temia a Deus e tinha que coragem. Coragem para fazer alguma coisa, atitude para fazer alguma coisa. Essa fez a diferença na vida de Davi. Meu amado, minha amada, se Deus não enviasse Davi ali, o futuro de Israel e o futuro do rei Saul não era bom. O inimigo filisteu ia conquistar a nação de Israel. Ia matar Saul, o rei de Israel. Mas Deus, amado, ele enviou Davi, um rapaz com atitude diferente. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesse momento, que Deus, ele está procurando pessoas que têm atitudes diferentes, pessoas que querem mudança, pessoas que querem mudar. Assim como Davi. O Senhor está procurando, meu amado, minha amada, mulheres que têm a atitude de Davi. Deus está procurando homens que têm a atitude de Davi. São poucos, irmão. São poucos que têm a atitude de Davi. A maioria deles e delas só murmura, vive desanimado,
vive com medo e, e ri das falhas dos outros, dos erros, né? Das atitudes, mas não tem coragem para mudar. Não tem atitude para nada. Tá entendendo, amado? Se nós, amado, olhar para nossas condições, nossas limitações, nós não fazemos nada, irmão. Nós não fazemos nada, minha irmã. Se você, meu irmão, minha irmã, não fazer alguma coisa, não tiver uma atitude na sua vida, não adianta, meu irmão, ficar botando culpa no outro, somente no outro, no outro. Não. Vê também que você também não tem essas coisas, não. Você também não tem essas coisas também para se justificar, achar que você é melhor. Seja como tem a atitude de Davi. Deus está esperando você ter uma atitude de Davi, meu irmão, para mudar a tua história. Deus está esperando você, mulher, você, homem. Você ter a atitude de Davi para mudar a sua história. Eu vou repetir. Para mudar a sua história da sua família. Deus só está esperando isso. Amém, meu querido? Então, o estudo de hoje, faça alguma coisa, meu irmão, enquanto dá tempo. Enquanto ainda há tempo. Porque esse tempo, meu irmão, minha irmã, vai passar. Ninguém sabe quanto tempo tem para frente, não. Ninguém sabe, não, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você tem para frente. E hoje você não está nem aí, meu irmão. Como disse o outro, você está empurrando com a barriga. Como aquela música lá do mundo que diz assim, deixa a vida me levar. Você está desse jeito, meu irmão. Então faça alguma coisa em nome de Jesus enquanto você está respirando aí. Você está vivo aí. Como nós podemos assim aprender tanto, amado, com um versículo, amado. Um versículo, né? Um versículo. Nós aprendemos tanto com um versículo, irmão. Não precisa de muita coisa, não, irmão. Um versículo, Deus fala conosco. Você pode mudar a sua história, você pode mudar a sua vida. Apenas um versículo. Até quando, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus. Faça alguma coisa para mudar, não só que fica cobrando, não. Você muitas vezes só presta para cobrar, mas não faz nada para mudar. Mas aquele rapaz, por nome Davi, ele chegou ali, amém, amados? O Espírito de Deus estava na vida daquele rapaz. E aquele rapaz se sentiu incomodado, irmãos. E ali ele teve uma atitude, meu amado, de desafiar aquele inimigo, para enfrentar aquele inimigo. O inimigo que amedrontava uma nação, um rei e uma nação. Uma nação, uma nação poderosa, que era o povo de Israel, o exército de Israel. E nós vemos que o espírito do medo, o espírito do desânimo, tinha dominado aquela nação, tinha dominado aquele rei. Mas Deus, ele enviou Davi. Precisamos que Deus levanta Davi no nosso meio. Estamos precisando que nós se levantamos como Davi, irmão. Você, mulher, como a fé de Davi. Você, homem, como a fé de Davi, precisa se levantar. Agora veja, amado, a atitude desse rapaz. Esse rapaz, ele tinha um alforje. Esse rapaz, ele tinha pedras para utilizar seu alforje. Esse rapaz, ele tinha uma boa pontaria. Esse rapaz também, amado, ele decidiu atingir o inimigo. Veja, amado, que esse rapaz, ele tinha 4 diferencial. Eu vou repetir. Primeiro, ele tinha o alfoge. E ele carregava esse alfoge com ele. Segundo, ele tinha a pedra para utilizar nesse alfoge.
Terceiro, ele tinha um bom treinamento, uma boa pontaria, um bom preparo ele tinha, né, irmãos? Tive tantos irmãos e irmãs despreparados. E só procura erro na pessoa, na outra pessoa. Mas nunca se prepara para nada. Verdade, meu amado. Veja que Davi tinha uma boa pontaria, tinha um bom preparo. Quarto, Davi estava decidido a atingir o inimigo filisteu, atingir aquele gigante. Veja aqui, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. A atitude desse rapaz por nome Davi. Então eu quero que esta palavra, esse estudo, nesse dia, muda a tua vida, muda a tua história. Até quando? Muitas pessoas, homem da casa, a sua família espera em você. Mulher, a sua filha se espera em você. Tem atitude, tem as atitudes de Davi. Davi, ele, de forma alguma, ele deixava o seu alfoge. E foi necessário o alfoge estar lá para derrotar o gigante. Amém, amados? Não poderia faltar o alfoge lá. Aleluia. Davi, ele não ficava sem aquele alfoge de forma alguma. Sempre o alfoge de Davi estava sempre pendurado ao lado de Davi. Davi, aonde ele fosse, aonde ele estivesse, quando ele foi enfrentar o leão, ele estava com alfoge também. Quando ele foi enfrentar o urso, ele estava com alfoge. Davi, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, Davi estava com alfoge também, amados. Davi, quando foi levar o alimento para os seus irmãos que estavam no exército, quando ele chegou lá que viu o inimigo, o filisteu, soldado do exército de Israel e o rei Saul, a Bíblia diz que Davi estava com alfoge também. Então, o alfoge de Davi, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, não ficava distante de Davi, sempre estava presente, irmão. Você não estava procurando para Deus falar com você? Eu te pergunto, cadê o seu alfoge, irmão, meu irmão? Cadê o seu alfoge? Aleluia. Por que que você não carrega o alfoge, pastor? Quem é o alfoge, pastor? O que é o alfoge para mim? Já já eu vou te falar o que é o alfoge para você, meu irmão. Já já eu vou falar o que é o alfoge para você. O alfoge sempre estava com Davi, amado. Aleluia. O alfoge, hoje para você, é a palavra, irmão, é a Bíblia Sagrada. Você nunca, você nunca para um minuto, você não para uma meia hora, uma hora para poder meditar na palavra. Você passa o dia todo, não abre a Bíblia, só lembra da Bíblia. Olha lá, hein? Olha lá. Só lembra da Bíblia. Amém, querido? Quando vai para a igreja, olha lá, hein? Olha lá. Muitas vezes nem da Bíblia você lembra. E outras, muitas vezes, você vai para a igreja, leva a Bíblia e só abre a Bíblia lá se o pastor abrir. Mas passa a semana inteira, inteira, a semana toda. Coisa mais difícil é você abrir a Bíblia, mas você abre, liga a televisão, fica 1 hora, 2 horas na frente da televisão, assistindo alguma besteira, porqueira. Você perde o maior tempo no WhatsApp, no celular, no TikTok, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos vídeos do dia a dia. Dia inteiro, irmão. Muitas vezes a noite inteira, até madrugada. Mas não pega o seu alfoge. Não pega a Bíblia para poder estudar a palavra. Muitas vezes você não tem nem força de escutar um áudio
de ministração de 30 minutos, 40 minutos. Você não consegue. Mas assiste um filme de 1h30, uma série. Tá entendendo, amado? Gastando seu tempo com aquilo, irmão, que não edifica. Tá vendo? Você tá entendendo que a sua atitude está completamente diferente das atitudes de Davi. Mas pastor, Davi não tinha Facebook, pastor. Davi não tinha, Davi não tinha TikTok, não, pastor. Davi não tinha nada dessa tecnologia. Claro que não tinha, meu irmão. Claro que ele não tinha. Mas ele tinha o arfoge, ele tinha o arfoge, meu irmão. Cadê, meu irmão, a sua Bíblia? Você tem abrido a Bíblia todos os dias para estudar a palavra, para ler a palavra, para meditar na palavra. É necessário levar na mão o arfoge, meu irmão. É necessário você levar, meu irmão, contigo a palavra de Gênesis Apocalipse. Você, aleluia, sempre está com a Bíblia, sempre está com a Bíblia perto de você, meditando na palavra, a facilidade, o acesso à Escritura Sagrada. Pois é. Davi, ele não ficava sem um alfoge. Davi também, assim como ele carregava o alfoge, Davi também carregava a pedra. Davi sempre carregava as pedras dentro do alfoge. Pastor, o que as pedras significam aqui, pastor? As pedras é a palavra da Bíblia. A pedra aqui representa a palavra. A palavra, meu irmão. A liberação da palavra. A palavra pronta para ser liberada. Tirado da Bíblia. A palavra tirada da Bíblia. Que a Bíblia é uma coleção de livros da palavra. Então, a pedra é a palavra pronto para ser lançado pelo alfoge. E muitas vezes, oh, meu amado, minha amada, você não tem uma palavra, você não tem. Deixe somente assim, tentar abrir a sua mente para você, assim, entender o que estou ministrando, que é necessário você fazer alguma coisa como Davi. Aleluia. Você vê lá em Mateus capítulo 4. Você pode ler Mateus capítulo 4, né, meu irmão? Senta e lê. Veja que as pedras, as armas, né, que eram as pedras que Satanás usava, era a palavra. E veja, amado, que Jesus, ele rebatia as pedras de Satanás através também da palavra, que era a pedra, que era a arma daquele momento. E pode ver, meu irmão, que ali no deserto, né, aquele confronto foi através da pedra, através da palavra, através da arma. Você vê que Satanás, ele não utilizou outra forma, ele não tem como utilizar. Ele utilizou que é a pedra, a palavra. E veja que Jesus rebateu com o quê? Com a palavra, meu irmão. Essa pedra aqui representa a palavra. O alfoge representa a Bíblia. E a pedra, a palavra. Davi, ele utilizou o alfoge e neste alfoge Davi carregava a pedra. A Bíblia diz bem claro aqui, diz que Davi levou a mão no seu alfoge e apanhou rapidamente uma pedra. Amém, querido? Amém, amado? Então você vai lançar a mão na sua Bíblia, no seu alfoge, vai abrir ela, meu irmão, e vai procurar uma pedra, uma palavra, e vai lançar essa palavra. Está entendendo, meu amado? Você não pode ficar distante do seu alfoge. Você não pode ficar sem a pedra, sem a palavra. Muitas vezes acontece algo na sua casa, na sua vida, né, amado? E você não tem uma palavra para lançar, irmão. Você não tem uma pedra para lançar. Tá entendendo, amado? Diz que ele tinha uma boa pontaria. A Bíblia diz aqui, em 1 Samuel 17, 49, no versículo que nós lemos, diz que ele
aleluia, apanhou rapidamente uma pedra no seu alforje. E diz que ele lançou por meio da sua tiradeira, da sua funda. Olha que coisa, meu irmão. Aleluia. Diz que ele tinha uma boa pontaria. Diz que ele lançou através da sua funda. Aleluia. Eu estou aqui ministrando sobre uma boa pontaria, um bom preparo. Muitas vezes eu convido você para ir para o discipulado, né? Convidando você para ir para o ensino da palavra, para você treinar a sua pontaria, para você estar preparado, né? No dia que você for enfrentar o seu gigante, o seu inimigo. No momento que você enfrentar seu inimigo, você está pronto, preparado, com a boa pontaria. Você muitas vezes nem lá aparece. Você não está nem aí para poder se preparar. Você acha que sabe tudo. Quando você tem essa atitude que acha que sabe tudo, você não está sendo como Davi. Você está sendo como Saul. Saul, ele achava que estava tudo bem. Saul achava que ele estava preparado para enfrentar o gigante da vida, para enfrentar os seus inimigos. Ele acha que estava sossegado, tranquilo. Mas, meu irmão, na hora que o inimigo se levantou, na hora que os filisteus, o inimigo se levantou, Saul se encovardou. E com a covardia do rei Saul, o seu exército também recuou, o seu exército também ficou com covardia. Sabe por que é isso, meu amado? Falta de preparo. E muitas vezes você não quer se preparar. Hoje são poucas igrejas que preparam o seu povo. Estão vivendo ainda no tempo do vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o povo viaja nessa história e não se prepara para nada. Mas quando chegar o tempo difícil, quando chegar o ataque do inimigo, porque o ataque do inimigo, irmão, minha irmã que está me ouvindo, é sujeito a chegar a qualquer hora, a qualquer um. Ninguém está livre do ataque do inimigo, meu irmão. Ninguém, meu irmão, está livre do ataque do inimigo. Você, meu irmão, não está livre do ataque do inimigo. É por isso que é importante você se preparar, você afinar a sua boa pontaria como Davi. Ei, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, prepara a sua pontaria, esteja pronto para a guerra, para a batalha. Você tem enfrentado batalhas, as suas batalhas, né? Você tem enfrentado as suas batalhas e muitas vezes você tem enfrentado também as batalhas da sua família, as batalhas do seu filho, da sua filha, do seu parente, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Você tem enfrentado não somente a sua batalha, né, irmãos? E você sabia muito bem, você não sabe, irmão, que quando você enfrenta a batalha do outro, você está enfrentando o exército daquela pessoa que você, né, está ajudando na batalha. Você sabia que os inimigos, né, daquela pessoa que você diz que ia ajudar na batalha, também será os seus inimigos? Você percebeu, irmãos, que seu inimigo, os seus inimigos se multiplicaram e você não se prepara, meu amado. Você não se prepara, meu irmão. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que vai ouvir esta ministração aqui, né? Que está enfrentando os seus problemas, que está enfrentando os seus inimigos, mas está
também levando, né? Enfrentando os inimigos deste companheiro, desta pessoa, né? Do seu esposo ou da sua esposa, né, meu irmão? Ou do seu namorado ou namorada. Está enfrentando, meu irmão, os inimigos e não está percebendo, meu, que a sua luta multiplicou. É por isso que a sua luta parece que duplicou, parece que piorou a situação. E você muitas vezes não está entendendo, você não está compreendendo, você não ainda. Você está dormindo como Saul. Você não consegue mais discernir as coisas. Você não consegue mais perceber as coisas, meu irmão. Você não sabe mais separar as coisas. Sabe o que é isso, amado, amada? A falta de preparo. Aleluia. Existe o preparo, meu irmão. Aleluia. Preparo literal, mas também há o preparo espiritual. É muito difícil você não preparar literalmente e se ficar preparado espiritualmente. Vejamos, irmãos, que Jesus, ele era preparado fisicamente, né, irmãos? Literalmente, mas ele era preparado espiritualmente. Por isso que ele venceu Satanás no meio das suas provas. Nós vemos que Davi, meu amado, minha amada, Davi, ele era preparado fisicamente, porque Davi, ele se preparou, ele estava, aleluia, ele tinha uma boa pontaria, porque ele se preparou a sua pontaria. Por que que Davi, ele preparou a sua pontaria, meu amado? Porque Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele precisava proteger as ovelhas do seu pai, pois as ovelhas do seu pai estavam na sua responsabilidade. Então, Davi, ele se preparou a sua pontaria. Davi, ele se preparou para quando o leão viesse, para quando, né, o urso viesse, o inimigo viesse roubar a ovelha, matar a ovelha. Ele estava pronto para defender as ovelhas do seu pai. Então, Davi, ele estava preparado, também amado. Davi, quando a pessoa se prepara, aleluia, fisicamente, a pessoa também, ele se prepara espiritualmente. Foi o caso de Davi. Davi também estava preparado espiritualmente. Era tanto que Davi, ele desafiou o seu inimigo em nome do Senhor dos Exércitos, do seu Deus que ele servia. É assim, é desta forma que é a atitude do homem de Deus, é a atitude da mulher de Deus. Eu quero assim, meu amado, que você receba esta palavra debaixo de um temor e de um tremor, bendito seja Deus. A quarta que nós aprendemos que Davi era um homem decidido a atingir o seu inimigo. Você também tem que ser uma pessoa decidida a atingir o seu inimigo. Você já identificou quem é seu inimigo? Davi aqui nessa jornada, Davi, ele se identificou que o seu inimigo era o filisteu. Filisteu não tinha piedade de Israel. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aleluia, que você possa identificar o seu inimigo. Está pronto, pronta para atingir o inimigo da sua vida, o inimigo da sua família. Levanta aí, soldado. Levanta aí, soldada. Levanta, soldado. Ei, abacandaçu necandaraia. Demenecandalabacandaçu necandaraia. Dibidecandaраia. Labacambaçu necandaraia. Diminacandaçu necandaraia. Labacambaçu necandaraia. Nimanacandaçu. Rederecandarabadai. Nimanacandaçu necandaraia. Labacambarabaçu.
Redemana kanda sune kandaraya, lebakanda sunereanda kandaraya, manakanda sunereia, labakabarabakandara kanda sune kandarabakandaraya, labakanda sune kandaraya. Em nome de Jesus, receba a força aí. Receba a unção do Espírito Santo. Receba aí a presença da glória. Receba a glória, receba a glória. Receba a presença da glória, a presença da glória, a presença da glória, labacambarababababá, a presença da bacandarabacandaraya da glória aí, debedecandarabai. Receba a presença da glória. Receba a presença da glória, receba a glória, receba a presença da glória.